Então, bora lá, pessoal. Então, a disciplina de pesquisa operacional. O que é mesmo a pesquisa operacional? Em que contexto que esse troço surgiu? Esse nome ele é muito engraçado, né? Pesquisa operacional. Então, pesquisa, a palavra pesquisa, ela tem a semântica ligada à questão de busca, né? De investigação. Inclusive, em Portugal, essa disciplina se chama investigação operacional. Aqui no Brasil é que ela se chama. Aqui no Brasil e assim, pesquisa, até pesquisa científica, aqui em Portugal eles chamam de investigação, né? Então tá tudo ligado. E a ideia é exatamente essa, de pesquisa enquanto uma investigação metodológica, do mesmo jeito que a gente utiliza ciência. Então, a pesquisa operacional, ela emprega métodos científicos para resolver questões de ordem operacional, mão na massa mesmo, dia a dia, ok? Enquanto a pesquisa científica ela é muito mais abstrata, está pensando em coisas muito mais amplas sabe, e, às vezes sem nenhuma aplicação prática direta. A pesquisa operacional, ela está ali empregando métodos matemáticos para resolver problemas bem específicos, problemas bem de chão de fábrica, bem operacionais. Então, e é importante dizer que ela é uma área multidisciplinar, apesar de que ela é basicamente matemática, tem muitas das sub-áreas da matemática envolvidas aqui dentro da pesquisa operacional. E esse negócio, essa ideia de se utilizar um método mais científico, mais rigoroso, para poder gerenciar coisas, surgiu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, os generais estavam no meio do teatro de operações lá da Segunda Guerra Mundial. Você imagina aí, a guerra era mundial, ela estava acontecendo em vários continentes ao mesmo tempo. Porque você tinha guerra no ar, você tinha guerra no mar, você tinha guerra em terra, lá no Japão, na Europa, sabe, espalhado por toda a Europa, na África. Então, gerenciar essas muito complicado, muito complexo. Você tinha problemas de logística muito grandes. Ou eu preciso enviar mantimentos, eu preciso enviar munição para a Europa, ao mesmo tempo para o Japão. Como é que nós vamos dividir as tropas? O que é mais eficiente, o que é menos eficiente? Então, eram muitas variáveis que estavam rondando ali assim para você gerenciar. E o comando geral começou a pensar assim, cara, a gente precisa ser mais eficiente, a gente precisa ser mais otimizado na nossa tomada de decisão, para a gente não desperdiçar recursos, porque durante a guerra os recursos eles são escassos, são limitados, tudo é muito difícil, então a gente não tem margem para erro. Depois da Segunda Guerra Mundial, esse pensamento ele ganhou quase que imediatamente as indústrias, que já utilizavam muitos métodos científicos, né? Estatística nasceu bem antes, e assim, com um viés muito das ciências sociais e do mercado, e da indústria também, que é o controle de processos e por aí vai, controle estatístico de processos e por aí vai. E aí a pesquisa operacional, ela se disseminou dentro do mercado corporativo, né? Por quê? Porque ela é muito boa para se fazer gestão e planejamento da operação das empresas. Então, a pesquisa operacional, se a gente puder definir, e assim, existem trocentas definições da literatura, nenhuma delas é tida como a definição definitiva, a gente pode dizer que a pesquisa operacional é uma abordagem matemática para o tratamento de problemas que envolvem gerenciamento de recursos e tomada de decisão, ok? E aí eu tenho um problema de otimização, onde eu tenho muitos objetivos, geralmente objetivos conflitantes. Para eu aumentar um, eu tenho que diminuir o outro, mas eu preciso otimizar os dois. Eu quero ter um valor que equilibre os dois, sendo que quando eu cresço, o outro diminui. Quando eu cresço de cá, o outro diminui. Então, isso que a gente chama de objetivo conflitante.
A gente tem muitas variáveis e essas variáveis, elas interagem umas com as outras, ok? Você tem limitações nos valores dessas variáveis. Então, tudo isso é que está aí dentro do contexto da pesquisa operacional. Tudo isso que eu acabei de falar aí acontece no chão de fábrica de uma empresa, de uma indústria. Ah, seria ótimo se a gente pudesse, vamos supor, um açougue. Seria ótimo que a gente pudesse colocar aqui um determinado produto lá para poder limpar e que a gente jogasse ele 3 vezes por dia e que aqui ficasse sempre com um cheiro perfumado de ervas do campo, sem mosquitos, sem nada. Só que esse produto é extremamente caro. Aí eu tenho que pensar, tenho que fazer a pesquisa operacional que me diz qual que é o menor número de aplicações do produto, e aí eu estou minimizando o custo, né? Qual que é o menor número de aplicação daquele produto, que garante o maior tempo de conservação daquele ambiente gostoso. Então, eu estou tentando maximizar o resultado. Enquanto eu diminuo o gasto que eu vou ter com isso, eu vou tentar aumentar o tempo de eficiência daquilo ali. Então, esse é o tipo de pesquisa, de pergunta operacional que a pesquisa operacional quer responder. Então, eu tenho problemas de ordem prática que eu consigo colocar isso em termos de equações e achar os valores ótimos das suas variáveis. Então, num problema de gestão, eu tenho que otimizar a alocação de recursos, ver, e sabendo que todos esses recursos eles têm restrições, né, eles têm limites, eles têm relações com outros recursos, então eu não posso utilizar mais do que um, do que daquele outro, e por aí vai. E aí eu tenho o problema da tomada de decisão, que é como decidir quais recursos ou quais quantidades desses recursos utilizar em cada caso, de forma ótima. Então, este é o problema o problema da pesquisa operacional. Então, pesquisa operacional, senhores, é basicamente otimização. Pelo menos aqui nós vamos ver aqui no nosso contexto, otimização, ok? Otimização linear, univariada, importante dizer, e tomada de decisão, que é decidir entre alternativas que tem muitos critérios. Então, essa parte de tomada de decisão é o que nós vamos acrescentar na disciplina. Não acrescentar, não, isso faz parte da disciplina. É que nós vamos abordar nessa disciplina. Nós vamos ver os principais métodos de tomada de decisão quando você tem várias opções disponíveis. Então, o que é tomada de decisão nesse contexto? Vamos supor que eu vou comprar um celular. Aí hoje, você tem muitas opções de celular, cada um com características diferentes, né? E com preços diferentes. E aí você vai faz uma lista dos 10 aparelhos que você gostou mais, né? E aí cada um deles vai ter um determinado preço. E aí você vai citar, por exemplo, as 5 características que eles têm, que todos eles têm, obviamente, para cada um desses 10 aparelhos. Isso você vai fazer uma matriz. Então, para cada aparelho você vai olhar qual é o processador, memória interna, câmera dianteira, câmera traseira, sei lá, o que mais? Tamanho da tela, enfim, você vai colocar as características que para você, durabilidade da bateria, certo? Quais são as características que você julga serem mais importantes. E aí, associar também, cada um deles, o preço. E aí você tem métodos científicos para dizer qual daquelas opções é a opção mais vantajosa. Ok? Qual é a opção de consenso, né? A opção de compromisso que eles falam. A que melhor compromissa as qualidades e o preço aí, neste caso. Ok? Então, isto é a tomada de decisão. Inclusive, eu gostaria já de sugerir que a gente fizesse este exercício. Então, essas coisas que envolvem você decidir entre várias alternativas, e cada alternativa tem inúmeros critérios diferentes, seus pontos fortes, seus pontos fracos, a gente pode
a gente pode imaginar inúmeras aplicações para isso. Falei dessa da compra do celular, mas isso vale para a compra de carro. Isso vale para se você estiver escolhendo entre provedores de internet. Se você tiver, por exemplo, escolhendo entre serviços de nuvem, entre a Amazon, entre aquele da Microsoft, o Azure, e entre outros, o Google. Enumera as qualidades e aí você tem métodos ali científicos para dizer qual que é a opção mais interessante. Então, isso vai ser a parte final da disciplina. A parte inicial da disciplina é, obviamente, a parte focada em otimização, mas não é qualquer tipo de otimização. É programação linear. Ok? E aí, se você pegar num livro-texto comum da disciplina de pesquisa operacional, você vai ver que a pesquisa operacional, ela tem, dentre outras coisas, ok? Isso aqui é um livro básico a nível de graduação de pesquisa operacional. Ela tem aí, falando sobre programação linear, sobre programação inteira, que é um tipo de programação linear, nós vamos explicar daqui a pouco, heurísticas e programação dinâmica, e aqui entra a parte de programação não linear, teoria dos jogos, e aí aqui começa a parte de tomada de decisão, e aí a parte de tomada de decisão propriamente dita. Ok? Então, isso aí é um curso de graduação presencial, 6 meses, de pesquisa operacional, que é lecionado, por exemplo, na USP da vida. Nós não temos tempo, nós temos pouco mais de um mês para tentar encerrar essa disciplina. Não vamos conseguir abordar todos esses tópicos, nós vamos focar nesses dois: programação linear e tomada de decisão. Ok? Que, na verdade, é rever o que vocês já viram de programação linear e fechar com a parte de tomada de decisão, os métodos mais essenciais. Tá bom, se sobrar tempo, a gente aborda outras coisas. Eu duvido que sobre tempo, mas... Então, vamos começar introduzindo, revendo o que é o conceito de otimização. E isso, o pessoal que está na disciplina de IC também vai poder refrescar um pouquinho a memória, porque já viu essa parte. Aliás, todos vocês já viram essa parte. Então, eu tenho um problema qualquer, P, certo? Eu tenho o conjunto das variáveis desse problema. E aí eu chamo essas variáveis de variáveis de decisão. Ok? Eu tenho um conjunto de restrições sobre os valores dessas variáveis. Agora, veja bem, se você olhar esse conjuntão azul, é o conjunto dos valores das variáveis sem nenhum tipo de restrição. Então, são todos os valores possíveis de todas as variáveis, só que sem restrição nenhuma. Mas eu tenho um subconjunto desses valores, que eu chamo o meu espaço, o meu conjunto das soluções, o meu espaço das soluções, ou então o meu espaço factível, que são os valores permitidos, né, dadas as restrições, para aquelas variáveis. Então, esse balãozinho verde, ele é o conjunto que nos interessa dentre todos os valores possíveis de todas as variáveis do problema. Esses são os valores que de fato apresentam soluções para o problema que eu quero, soluções factíveis, soluções reais, né? Então, todo problema vai ter esses componentes aí. O conjunto das variáveis, e eu tenho aí uma variável de decisão, ou também chamada de variável independente. Eu tenho uma variável objetivo que ela depende das variáveis independentes, né? Ela é calculada em função das variáveis dependentes. E é ela que eu quero otimizar, ok? Eu tenho um conjunto de valores, que é todo o meu espaço de busca, e aí inclui valores fora das restrições. Só que o que me interessa é o conjunto das restrições que eu tenho para cada variável, e o resultante, depois dessas restrições, é o espaço das soluções. Ok? Ou seja, só aquele subespaço pequenininho que eu considero que é uma solução válida. Por quê? Porque dentro do espaço total você tem regiões que não são factíveis, ok? Que estão fora das restrições. Então, senhores, eu tenho, já que a gente está olhando sobre esse problema, eu tenho 3 formas de analisar cada problema.
A primeira forma é a gente olhar sobre a perspectiva da decisão. Será que esse conjunto, esses valores de uma variável, elas são uma solução para o meu problema? Então, esse é o problema de decisão. Ou o problema de viabilidade, ou o problema de factibilidade. E aí você vai encontrar, dependendo de onde você lê, você vai encontrar, esse aqui é o espaço das soluções. Esse aqui é o espaço viável. Isso aqui é o espaço factível. Tudo isso significa a mesma coisa. Ou seja, significa o espaço de valores corretos que resolvem um problema. Ok? Então, a função de decisão, ela determina se uma instância pode ou não ser aceita como solução do problema. Quando eu digo instância, é porque eu peguei as minhas variáveis e associei um valor a cada uma dessas variáveis. Isso é uma instância do problema. Agora, essa instância, ela é ou ela não é uma solução? Aí vai depender dessa função de decisão, que simplesmente verifica se os valores das variáveis eles podem ser aceitos pelas restrições do problema. Então, a função de decisão é uma coisa muito simples, né? Ela verifica se eu tenho uma instância lá, x, se x atende a R, lembrando que R é o conjunto das minhas restrições, eu retorno 1. Está aceito. Se ele não atender, qualquer uma das restrições, ou seja, uma instância, ela é uma solução se ela atender a todas as restrições. Todas. Aí, se eu quiser, eu posso depois relaxar o problema. Falar assim, olha, ela atende a quase todas as restrições. Só não atende, por exemplo, a uma. Ela é uma solução? Eu vou dizer que ela é uma solução do problema relaxado. O que é o problema relaxado? Eu abdico, eu relaxo uma ou outra restrição para poder aceitar uma determinada solução. Ok? Então, mas a priori, se a gente está lidando com um problema estrito, com o problema original, a gente só vai aceitar as instâncias que que atendem a todas as restrições. Ok? Aí nós temos um outro problema, que é o problema de construir novas instâncias, né, que sejam válidas, né, que sejam factíveis. E esse aí é o meu problema de construção. Ou seja, eu quero construir qualquer solução, qualquer uma, desde que ela seja válida. Então, você vai ter uma heurística aqui que simplesmente constrói uma solução, por exemplo, valores aleatórios. A forma mais simples de fazer uma função de construção é você criar, primeiro, uma instância vazia, né, com todos os valores lá das variáveis nulo, e depois, um a um, você ia associando um valor aleatório, randômico. E aí você verifica, eu acrescentei esse valor aqui. No final, você vai ver, essa instância, ela é uma instância viável? Aí você chama a função de decisão. Não é? Então, começa do zero. Tenta criar outra. E aí você vai ficar nesse loop até eu achar uma instância que seja uma instância viável do problema. Ok? Então, esse é um exemplo bem ingênuo de como se faz uma função você cria uma função de construção do problema. É importante lembrar que, para construir o problema, eu tenho que embutir a função de decisão dele. Ok? Por fim, eu tenho o problema de otimização. O problema de construção, eu queria achar uma instância qualquer. Qualquer instância resolve. Agora, no problema de otimização, não resolve mais uma instância qualquer. Eu quero a melhor instância. A melhor instância. E aí eu tenho que ter uma função, um critério, para definir o que é ser a melhor instância. Que aí, por exemplo, pode ser uma função matemática ou pode ser o atributo objetivo. Eu falo assim, eu quero maximizar ou minimizar aquele atributo objetivo. Né? Então, ele vai indicar o quão boa é uma solução dentro do contexto. E aí é importante dizer que o problema de otimização
ele inclui dentro dele o problema de construção, que inclui dentro dele o problema de decisão. Ok? Então, por isso que tem essa imagenzinha aqui. Para otimizar alguma coisa, eu preciso saber construir instâncias dessa coisa. E para construir instâncias dessa coisa, eu preciso decidir se elas são válidas ou não. Ok? Então, esse é o grande problema da otimização. Ok? Bom, a otimização, tá aqui um problema simples. Eu vou encontrar um X, aí essa função argmax, eu quero que vocês prestem atenção nela. Máximo argumento. Olha só, eu tenho a função de qualidade, que eu vou chamar de X, né, que é a minha função objetivo. E eu quero encontrar o argumento. Então, olha só, máximo, quando eu utilizo max, a função de máximo, eu estou querendo encontrar o máximo daquela função. Argmax é diferente. O máximo argumento... Vou começar do zero. Argmax, ele está procurando o argumento, por isso que vem o argmax, ou seja, o parâmetro da função. Então, eu estou procurando os parâmetros que maximizam o valor daquela função. Max, eu estou maximizando a função. Argmax eu quero o parâmetro, e é por isso que eu estou especificando esse xzinho aqui embaixo, tá vendo? O xzinho. Esse xzinho ali embaixo, ele está fazendo o quê? Eu estou dizendo que eu quero encontrar aquele x, que é o argumento da minha função, que maximiza a função. Então, essa é a diferença entre o max e o argmax. Então, essa é uma função matemática. Como é que você vai fazer isso? É uma outra questão. Então, para todo x que eu construir, ou seja, eu vou construir vários x, né, eu vou criar várias instâncias, e aí eu vou passar essa instância lá para a minha função de qualidade. Olha, e aí, qual que é o resultado? E aí a função argmax, ela seleciona o x que maximiza a minha função de qualidade. Então, essa que é a diferença entre o max e o argmax. Ok? Dúvidas nisso aqui, pessoal? Nunca mais confundam max com argmax. Então, max, eu estou querendo o máximo valor daquela função. Argmax, eu quero o melhor, o argumento, né, o parâmetro que maximiza a função. Então, prosseguindo. Agora nós chegamos à programação linear. Então, vocês vão achar a programação linear interessantíssimo. Por que ele tem esse nome, programação? Programação aí, no sentido o sentido da palavra programação não tem nada a ver com a programação enquanto codificação, utilizando linguagem de programação. Nada. Esse programar aí está no sentido de qual que é o programa para hoje? Qual que é o compromisso de hoje? Qual que é o que nós vamos fazer hoje? Então, esse programar aí ele está no sentido de planejamento. Ok? Então, como essa foi uma tradução meio que literal da palavra que se utilizava, da expressão que se utilizava nos Estados Unidos, em inglês, né? Linear Programming. E aí, essa programação aí, na verdade, não quer dizer que você vai desenvolver um programa, mas que você vai desenvolver uma solução, né, de planejamento. E o linear na frente significa que o problema de otimização, ele é todo linear. O que em programação linear, né, otimização linear, em última instância, quer dizer que é um dos estilos mais fáceis de programação que tem. O pessoal que fez inteligência computacional, a gente lidou com alguns problemas de otimização que são completamente não lineares e muitas vezes mais difíceis do que os problemas que a gente vai lidar aqui. Então, como é que funciona a programação linear? Você tem um problema, você vai fazer a análise desse problema, entender quais são as variáveis de decisão.
qual os relacionamentos entre essas variáveis de decisão, qual que é o objetivo que você quer cumprir, quais são as restrições, e daí você vai fazer a modelagem matemática deste problema na forma de um problema de otimização. Por fim, você vai empregar algum método de solução para achar as soluções, para achar uma solução do objetivo deste problema. Então, isso é a programação linear, é de alguma forma bastante simples. Vejamos. Primeiro e antes de mais nada, você tem que identificar dentro do problema quais são as variáveis de decisão, ou seja, são as variáveis independentes. Variável independente, geralmente, é algo que você consegue modificar, é algo que você consegue intervir, certo? Que você consegue decidir. Por isso que ela chama variável de decisão. É algo que você está querendo modificar, é algo que você consegue gerenciar, mudar. E que afeta diretamente o seu objetivo. Okay? Então, tudo aquilo que você consegue intervir, que você consegue manipular para poder otimizar uma outra coisa, é uma variável de decisão do problema. Ok? Então, essas variáveis de decisão, dentro da programação linear, elas são estritamente variáveis numéricas. E elas podem ser variáveis numéricas do tipo real, elas podem ser variáveis numéricas inteiras, ou podem ser até variáveis numéricas binárias, onde só pode ter 0 e 1. Por que a gente utiliza variáveis numéricas binárias? Vamos supor que no seu problema você tenha alguma variável que é categórica. Por exemplo, sexo, masculino, feminino, sei lá, me falou alguma outra coisa aí. Outra variável categórica sem ser sexo, sei lá, estado civil. Casado, solteiro, viúvo, divorciado, blá, 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 blá. Opção, não é nem... hoje em dia não se fala opção sexual mais, se fala... Esqueci o termo correto. Enfim, todas essas são variáveis categóricas. Então, você não pode utilizar elas desta forma dentro de um modelo de programação linear. Você tem que substituir cada um deles por uma variável que é ou 0 ou 1. Então, por exemplo, se você tem a variável lá, sexo, que é masculino e feminino, você vai ter duas variáveis agora. Masculino, que é 0 ou 1, ou feminino, que é 0 ou 1. Ok? Então, essa é uma forma que a gente utiliza para transformar variáveis categóricas em variáveis numéricas para o nosso problema de programação linear. Continuando. Agora, eu tenho o meu objetivo. Geralmente, gente, as variáveis de decisão a gente chama tudo de X. X1, X2, X3, X4, XI. Ok? Sendo que I vai de 1 até o número de variáveis que você tem. Já a variável de decisão, genericamente, a gente chama ou de Y ou de Z. Você vai vir encontrar Z em muitos lugares. Eu gosto mais de chamar de Y, para manter a mesma nomenclatura lá da inteligência computacional. Não importa. O que importa é que é a variável cujo o valor dela depende, direta ou indiretamente, das variáveis de decisão. E essa é uma variável que você quer minimizar, e a gente chama que é uma variável de custo. Sempre quando a gente quer minimizar, a gente fala que essa é uma variável de custo. Ou você quer maximizar. Aí a gente pode falar assim, essa é uma variável de lucro ou de benefício. Né? Então, tudo que é lucro e benefício você maximiza e tudo que é prejuízo ou custo você minimiza. Certo? Então, e aí tem o linear lá de programação linear, é porque esta função ela é expressa como uma função linear das variáveis
de decisão. Ou seja, você não pode ter aí uma função de custo que tem uma... Você não pode ter uma função objetivo que tem uma variável de decisão elevada ao quadrado. Aí ele já não é linear, mas ele é quadrática. Que utiliza um cosseno, que utiliza um logaritmo, que utiliza qualquer função que não seja multiplicação, divisão, soma e subtração. Então, linear é isso. O grau máximo de todas as variáveis é 1. Não pode ter uma função de grau maior. Não pode ter uma variável com um expoente maior do que 1. E você não pode ter outra operação matemática que não seja multiplicação ou soma. Aí você fala, mas e divisão? Divisão é uma multiplicação. Ah, mas e subtração? Subtração, ela é uma soma. Né? Então, você só pode ter multiplicação, soma e variáveis com um expoente igual a 1. Isto é uma expressão linear. Ok? Ela desenha uma reta no plano. Se você tiver uma variável, você está especificando um plano. Né? Desculpa, você está especificando uma reta. Se você tiver duas variáveis, você está especificando um plano. Se você tiver 3 variáveis, você está especificando um espaço. Mas todos eles são lineares. Se você tiver 4 variáveis, você está especificando um hiperplano, né? O cubo é um hiperplano de 3 dimensões, de terceira dimensão. Enfim, o que a gente quer? A gente quer encontrar o valor das variáveis de decisão que otimiza aí é maximizar ou minimizar a função objetivo. Basicamente, é isso aí a minha programação linear. Porém, não é nada tão fácil assim. Primeiro que a minha função objetivo, ela sempre tem que retornar um valor numérico. E olha só, esse valor numérico, ele tem que ser um valor real. Se esse valor, a gente tem algoritmos que resolvem isso aí em tempo polinomial. O que isso significa em português? Rápido, muito rapidamente. Ok? Em função do número de entradas. Já se o resultado ele é um número inteiro, aí nós já entramos em um outro tipo diferente de programação linear, que é programação linear inteira. O resultado ele tem que ser um número inteiro. Olha como que é diferente. Se a saída for um número real, nós estamos falando de programação linear simples. Eu tenho algoritmos exatos, eu tenho algoritmos rápidos que resolvem isso para a gente. Mas se a saída for um número inteiro, não puder ter uma parte quebrada, aí é outro tipo de técnica que não tem algoritmo em tempo não polinomial. A programação linear inteira, ela é o que a gente fala de algoritmo NP complexo. Ou seja, ele é extremamente difícil, porque aí já deixa de ser uma variável, e aí já deixa de ser um problema de otimização numérica simples para ser um problema combinatorial. Olha só o abacaxi. Aí, para o pessoal que viu inteligência computacional, esse problema de você ter que otimizar com números inteiros aí, ele já lembra um pouquinho aquele problema lá da otimização combinatória, por exemplo, o problema da mochila que a gente viu na disciplina, que é um problema de outra complexidade. Ok? Então, nessa disciplina, nós não vamos abordar programação linear inteira, só a programação linear convencional. Aqui trabalho com objetivos com valores reais, ok? Bom, aí por fim a gente tem as restrições do problema. As restrições, elas especificam a factibilidade, ou seja, a viabilidade, a corretude dos valores das variáveis de decisão, dizendo quem é factível, quem é a solução correta, quem é a solução não correta. Toda restrição em programação linear, ela é posta como uma inequação linear. Já expliquei o que é linear.
ok? Elas delimitam os intervalos de valores e os relacionamentos lá com outras variáveis. Então, por que que eu tenho que especificar isso como uma inequação? Por quê? Porque eu estou dizendo, eu estou delimitando uma área de valores. Toda equação, ou seja, tem um igual, né? Eu estou especificando um valor. Uma inequação, ela, por padrão, ela está especificando todo um universo de valores que está, por exemplo, maior ou igual, menor ou igual, maior, igual. Então, nessa inequação aí, eu estou falando que x é menor ou igual a r. Então, eu estou falando que x é todo valor que esteja abaixo ou igual a r. Todos eles são valores factíveis. Acima de r são os não factíveis. Então, é muito mais simples, é muito mais interessante especificar essas restrições entre o que é o espaço das soluções e o que não é o espaço das soluções, utilizando uma inequação, né? Então, eu poderia utilizar, por exemplo, essas inequações assim, ó, dizendo que isso aqui está errado, inclusive, viu? É R1 menor ou igual a X, que é menor ou igual a R2. Tá? Ali tinha que ser o menor ou igual também. E aí eu delimitei um espaço de valores factíveis que está entre R1 e R2. Né? Isso aí é uma outra inequação. Então, o espaço factível, ou seja, o espaço que nos interessa, ele é o espaço que é a intersecção dos espaços gerados por todas as restrições. Cada restrição gera um espaço, um intervalo, certo? Aí eu vou unificando, fazendo a intervenção, na verdade. Fazendo a intersecção de todos esses espaços. Aí eu vou achar um espaçozinho, né, um subespaço pequeno, que atende a todas as restrições. Esse espaço que sobra no final é o meu espaço factível. Só para revisar, então todo programa todo problema de programação linear, ele tem um objetivo que é numérico, que é do tipo real e ele é linear, né? Ele é expresso como uma função linear, ou ele é um problema de maximização, ou ele é um problema de minimização. Ele tem um conjunto de variáveis de decisão, todas elas são numéricas, e aí não importa se ela é numérica real, inteira, ou se ela é uma função binária, 0, 1, ok? Não interessa. E tem o conjunto das restrições, e aí as restrições são todas inequações lineares. Blá, 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 falei demais. Mostre-me um exemplo agora. Um problema típico de programação linear é o problema de plano de produção. Então, imagine uma empresa. Isso aqui é um problema clássico. Vocês vão ver 30 versões diferentes desse mesmo problema. Né? Inclusive, o problema da dieta ela é uma versão desse problema. Mas, enfim. Imagine uma empresa que fabrica 3 produtos, P1, P2, P3, né? E todos eles usam uma determinada quantidade de 4 materiais diferentes, M1, M2, M3 e M4. Ok? Então, tem os produtos e tem os materiais que são empregados em cada um desses produtos. Cada material J, e aí J varia de 1 até 4, né? M1, aí MJ significa M1, M2, M3, M4. Tem o seu custo por unidade, que é o que a gente chama de MC, que é o custo material. J de 1 a 4. E tem uma quantidade máxima disponível, que é o MQ, que é a quantidade de material. Ou seja, para a produção de todos os produtos que eu tenho, eu não posso ultrapassar o MQ. Lembrando que cada material tem sua demanda, tem sua necessidade, cada um dos produtos, e lembrando que cada um desses produtos tem um custo, certo? Então, cada produto PI, aí o I é de 1 a 3, né? Quando eu falo PI, eu estou falando P1, P2, P3. Cada produto tem o seu preço de venda PV. Tá? É o preço é a venda do produto. Beleza?
Cada produto ele tem uma quantidade mínima, PU, de unidades que elas têm que ser produzidas. Então, eu nunca posso produzir menos do que PU unidades de cada produto. E aí, cada produto ele tem a quantidade que ele precisa de cada material J. Então, olha, quando eu falo PMJ, é o material empregado no produto. Ou seja, o I se refere ao produto, né, que vai de 1 a 3, e o J se refere ao material, que vai de 1 a 4. Então, cada produto ele vai utilizar uma quantidade PM de cada produto J. Beleza? O que eu quero? O que eu quero é determinar a quantidade Q de cada produto PI, quantidade QI de cada produto QI, que deve ser fabricada para maximizar o meu lucro. Ok? Aí vocês me perguntam, mas como é que eu, antes de chegar lá, eu esqueci de completar esses quadros aqui. Depois eu completo, não tem problema não. Então, olha só. Eu tenho os produtos P1, P2, P3. Cada produto ele tem o seu preço de venda, ele tem a sua produção mínima. Eu tenho os materiais M1, M2, M3, M4, e aí cada um deles tem um preço, cada um deles tem uma disponibilidade. E aí, para cada produto, eu vou ter a quantidade necessária daquele material que é utilizado para produzir aquele produto. Então, este problema aqui, ele pode ser sintetizado nessas duas tabelas. O que eu quero achar? Infelizmente, de hoje para amanhã eu ponho os valores aqui, substituo os valores aqui para ficar mais claro. O que eu quero achar? Eu quero achar a quantidade QI de cada produto PI. Né? A quantidade que eu vou produzir de cada produto para maximizar o meu lucro. Aí vocês perguntam, o que é o lucro? O lucro, L, gente, é o somatório para cada produto I. É a quantidade que eu escolhi fabricar daquele produto multiplicado pelo preço de venda. Isso aí, gente, é a minha receita. O quanto que eu vou arrecadar em vendas, né, se eu produzir daquele produto I, se eu produzir aquela quantidade QI. Isso aí é a receita. Só que essa receita eu tenho que subtrair do custo que é produzir aquela quantidade de produto. Então, cada produto I, ele tem uma quantidade de... Desculpa, tá certo. Cada produto I, ele tem uma quantidade de material, né? Do material J que é empregado. Aí você tem que lembrar que cada unidade daquele material, ela tem um custo, que é o MC. Então, a quantidade de produto, a quantidade de material que é utilizado em cada produto é o PM. E o custo de cada unidade é o MC. E aí, para eu produzir Q unidades de cada produto, eu vou precisar empregar PM quantidades de cada material, de cada um dos 4 materiais. Então, isso daí é o meu custo de produção. Então, o meu lucro é para cada um dos 3 produtos, né? E de 1 a 3, eu vou somar a receita que eu espero ter vendendo todas as unidades e subtraio o custo que eu tive para produzir todas aquelas unidades. Este é o meu lucro. Ok? Então, esse PM, só para lembrar, é esse quadradinho aqui do lado, olha. É esse quadradinho aqui do lado. É a quantidade do produto M1 que é utilizado no produto. Do material M1 utilizado no produto P1, do material M2 utilizado no produto P1, do material M3 utilizado no produto P1, do material M4 utilizado no produto P1. E lembrando que cada unidade dessa tem este valor, este preço. E lembrando que eu não posso, a somatória desses 3 valores aqui não pode ultrapassar a disponibilidade que eu tenho do material. Ok? Então, resolvendo aqui o nosso problema, eu quero encontrar os valores de QI, ou seja, a quantidade de cada um dos produtos para ir de 1 a 3, né? Ou seja, a quantidade do produto 1, do 2 e do 3, tal que maximize o meu lucro, que é aquela equação que nós acabamos de ver. Só que esses valores de QI, eles estão restritos a
QI ele tem que ser maior ou igual à quantidade mínima de cada produto. Ele não pode ser menor do que a quantidade mínima que eu tenho que produzir de cada produto. E a soma dos materiais empregados na produção de cada produto, ela tem que ser menor ou igual à quantidade máxima daquele material. Então, essas são minhas restrições. Essa aqui é a minha função objetivo. E isso aqui são as variáveis, uma das variáveis do meu problema. Então, esse aqui é a modelagem do meu problema de produção. Sabe o que é a beleza desse negócio? Porque esse é um problema complexo de se resolver. Esse é um problema complexo e é um problema do dia a dia. É um problema que você encontra uma versão desse problema em qualquer chão de fábrica espalhado por aí, que é fazer o planejamento ótimo da produção. O planejamento ótimo operacional. Opa, planejamento ótimo operacional, o que? Pesquisa operacional. Ok? Então, a gente consegue modelar, mesmo problemas complexos como esse, utilizando só equações lineares. Olha só. Isso aqui é uma equação linear. Todas as minhas restrições são inequações lineares. Beleza? Então, eu consigo generalizar esse problema, só para fechar aqui. Vou pegar um problema mais simples, gente, utilizando duas variáveis. Aquele dali tinha 3 variáveis, eu não consigo utilizar o método de solução gráfico para ele agora. Então, eu vou pegar um outro problema de programação linear, que é esse daqui. Eu quero maximizar y igual a menos 3x1 mais 9x2 menos 17. Isso é uma função qualquer, não me interessa. Não interessa o que ela significa. Então, eu quero encontrar os valores x1 e x2 que maximizem esse y aí. E aí eu tenho as restrições do meu problema. Então, o meu x ele tem que ser... escrevi aqui errado de novo, que coisa. X ele deve estar entre 0 e 25. X2 tem que estar entre 10 e 20. E aí eu tenho uma outra restrição. A soma de x1 e x2 tem que ser menor ou igual a 30. Por algum motivo x qualquer, não me interessa qual que seja o motivo. E tem outra restrição. A subtração de x1 por x2 tem que ser maior ou igual a 5. Não me interessa o porquê. Então, são essas o conjunto das restrições. Aquela é minha variável objetivo. Então, isso aqui é uma forma de se descrever esse problema. Ok? Sabe qual outra forma que o pessoal utiliza muito para descrever exatamente esse problema? Essa daqui. Olha só o nosso argmax lá. Eu estou querendo chamar essa função. Eu quero os valores de x1 e x2, que são os meus argumentos, que maximizem aquele y lá, que está em função de x1 e x2. E aí tem as mesmas restrições embaixo. Ok? Então, você vai encontrar muitos livros que têm essa anotação, que tem a anotação anterior, outros que têm essa. Mas a anotação predominante mesmo não é nenhuma nem outra. A anotação predominante é essa aqui, bem mais simples. Então, você coloca só maximize a função objetivo, ok? E aí as restrições embaixo. Beleza? Então, e outra coisa, você está vendo aí que nas restrições aí eu separei. Eu não posso mais colocar ela encadeada, igual eu coloquei aqui, não. Cada restrição numa linha separada. Então, aí eu tenho, x1 ele tem que ser maior ou igual a 0, x2 tem que ser maior ou igual a 0, x1 tem que ser menor ou igual a 25, x2 tem que ser menor ou igual a 20, x1 mais x2 tem que ser menor ou igual a 30, e x1 menos x2 tem que ser maior ou igual a 5. Essas são as restrições do meu problema. Ok? Então, gente, beleza. Já modelei o meu problema. Mas como é que eu resolvo este problema? Aí, gente, tem uma seara de métodos. Qualquer método de otimização pode ser empregado para resolver problemas de programação linear. Porque, como eu disse, é o método de otimização mais simples que existe, é de programação linear.
No entanto, desculpa, qualquer não, desde mas se bem que nem sei se isso é diferenciado, mas ele é diferenciado, sim. É diferenciado. Só que existem métodos bem simples para resolver esse problema e diretos. E às vezes fica, eu posso utilizar um algoritmo genético para. Pode, só que vai dar muito mais trabalho do que se você utilizar, por exemplo, o simplex. Ele vai chegar no resultado do mesmo jeito, mas ele vai dar muito trabalho. O simplex é muito mais rápido. Né? Eu posso utilizar um gradiente? Pode utilizar gradiente descendente, mas não precisa, entendeu? Você tem desde métodos gráficos que você desenha no papel mesmo o problema, traça as retas e acha soluções, até métodos computacionais exatos, como o simplex, e heurísticas mais complexas, dependendo do problema. Aí a gente tem, por exemplo, método dos pontos interiores, entre outros. Beleza? Hoje, nós vamos trabalhar com o método gráfico para esse último problema que a gente viu, porque ele é um problema de 2 dimensões. Então, o método gráfico, ele trabalha com até 2 dimensões. Muito embora, é importante dizer, que existam versões de métodos gráficos para trabalhar com dimensões mais altas. Né? Existem jeitos de você fazer. Por exemplo, tem uma solução é você trabalhar com 2 dimensões, você trabalha com um gráfico. Mas com 3 dimensões, você consegue fazer isso utilizando 3 gráficos. E aí você faz cada par de variáveis, né? Cada combinação de variáveis vai num gráfico diferente. Você também consegue achar a solução deste problema. Ok? Então, existem versões, existem heurísticas para a gente trabalhar o método gráfico com mais do que 2 variáveis. Não vamos abordar isso no momento. E a grande beleza dele é que ele é fácil de resolver à mão livre. Então, olha a quantidade de problemas que a gente consegue expressar, problemas de planejamento operacional, que tem 2 variáveis, que a gente consegue resolver na mão, só traçando retas, né? E o pessoal fica tentando adivinhar as coisas. O brasileiro é uma tragédia. Enfim, por isso que eu estou falando. Esse método, ele pode ser empregado em qualquer lugar. Você pode ensinar aquele seu tio da padaria a fazer o planejamento da produção dele utilizando lápis e papel. Não precisa programar nada. Então, qual que é a ideia do método gráfico? É criar um plano cartesiano, né? Cada eixo é uma variável. Traçar retas, cada restrição é uma reta, por quê? Porque ela é uma inequação linear. Ou seja, se ela é linear, ele traça uma reta, né? Óbvio. Se ele é uma inequação, então ela divide o espaço, né? Entre o espaço factível e o espaço não factível. E a intersecção de todos esses espaços forma para a gente o espaço, um polígono, né, que é o espaço das soluções factíveis. Aí eu preciso identificar os pontos extremos desse polígono, que possam ser os valores de ótimo. Porque se eu estou tentando maximizar e a função é linear, meu amigo, para cima sempre cresce, para baixo sempre diminui. Né? Não tem muita... Se o problema é linear, não tem muito por onde correr disso. Então você vai procurar nos polígonos, né, que são os pontos os pontos onde tem os valores maiores, e vai tentar identificar ali qual deles tem o maior valor da função objetivo, né, qual deles que é o ponto extremo. Daí você vai selecionar os valores ótimos. Ok, falar é uma coisa, fazer é outra coisa. Então vamos lá para a prática. Só relembrar, esse aqui é o nosso problema, certo? Que é 3x mais 9x menos 17. Aí, para cada linhazinha daquela, eu vou dar um nome agora que é para identificar cada uma das restrições do meu problema. Então, a primeira restrição é R1 até a última, que é a R6. Então, eu começo desenhando o meu plano cartesiano, certo?
com as duas dimensões. Então, eu tenho o meu x1 aqui à direita, né, na vertical, e eu tenho o meu x2 na horizontal. Agora, eu vou começar a traçar as retas que delimitam o meu espaço factível, ou seja, eu vou começar a traçar as restrições em cima desse gráfico. Então, eu vou pegar as duas primeiras restrições porque elas são mais simples. Olha, a R1 e a R2, se x1 é maior ou igual a zero e se x2 maior ou igual a zero. Isso é fácil porque os eixos do meu plano cartesiano já são essas duas restrições. Então, o meu eixo vertical, está invertido aqui, o meu eixo vertical é o R1 e o meu eixo horizontal é o R2. Beleza, vamos passar para a próxima restrição. A minha restrição, a inequalidade, dizendo que x1 tem que ser menor ou igual a 25. Então, esse é meu R3. Então, eu pego lá e traço uma linha horizontal no meu delimitando o meu R3, né? Estou falando que aí no eixo vertical só é válido entre o R1 e o R3, ou seja, a abscissa do 0 e a abscissa do 25. Beleza? Prosseguimos. Agora eu vou pegar a mesma coisa aí para o eixo x2, né? Que é a minha restrição número 4. x2 tem que ser menor ou igual a 20, então eu vou traçar outra reta. Beleza, já delimitei novamente o meu espaço agora com a restrição 4. Prosseguimos. Agora, eu tenho uma inequação que tem uma soma, dizendo que é o seguinte, ó, se x1 mais x2 é menor ou igual a 30, então eu preciso delimitar esse espaço. O que eu faço? Eu tenho que resolver essa equação aqui, gente. Se eu estou relacionando x1 com x2, então eu tenho que ver o que acontece quando x1 ele tende a zero e o que acontece quando x2 tende a zero. Até que, então eu tenho que pedir o x1 de quando ele vai de 0 até 30 e o x2 de quando ele vai de 0 até 30. Então eu posso pegar e isolar os termos da inequação. Vou pegar, x1, ele é menor ou igual a 30 menos x2. O que acontece quando x2 é igual a zero? Significa que x1 é igual a 30. E o que acontece quando x2 é igual a 30? x1 é igual a zero. Então, eu estou traçando uma reta muito simples aí. A mesma coisa para o x2. Então, com isso, eu vou pegar os pares ordenados. x1, x2, 0, 30. E x2, x1, 0, 30. E x1, 30, x2, 0. Vou traçar essa reta entre esses dois pontos aqui, que é a minha restrição 5. Então, essa reta aí, ela está representada por essa inequação aqui, ó. x1 mais x2 menor ou igual a 30. Ok? A minha restrição 6, ela é muito parecida, é quase igual, né? x1 menos x2 é maior ou igual a 5. Vou exatamente fazer o mesmo processo, isolar cada um dos termos dessa inequação e pegar esses valores de 0 até 5. Aí eu vou traçar essa retinha aí, que é a minha reta R6, aqui no canto inferior. Então, o que restou da intersecção de todos esses espaços foi esse polígono azul aqui. E este polígono azul, ele representa o meu espaço das soluções factíveis. E o resto que está fora deste polígono é o espaço das soluções não factíveis. Incluir aquele cantinho vermelho lá embaixo também. Né? Nos interessa achar o quê? O máximo dentro deste polígono. Achar o máximo dentro desse polígono azul. Aí a gente pode começar a olhar quais são os possíveis valores máximos. São esses valores onde eu tenho o valor máximo ou de x, ou do y, ou do x1, ou do x2. Né? Algum desses valores de máximo aqui vai ser o máximo geral da minha função. Obviamente, a expectativa é que o máximo ele seja o maior valor para cima
conjugado com o maior valor para a esquerda, que é para onde os valores das duas variáveis de decisão estão crescendo. Então, eu vou encontrar o valor que maximiza a minha função y, né? 3x1 mais 9x2 menos 17. Eu não preciso testar todos os valores, como eu falei para você. Eu vou testar os valores que são mais promissores. O que são esses valores mais promissores? São os extremos do espaço de soluções, ou seja, os cantos do polígono. Eu não precisaria, na verdade, nem testar todos os cantos do polígono. Eu preciso testar aqueles que estão nos extremos para cima à direita. Mas eu vou testar todos só para a gente ver. Olha só, eu vou isolar o valor P1, o valor P2, o valor P3, o valor P4, que são os cantos mais para o alto e à esquerda do meu polígono. E eu vou testar a minha função objetivo para cada um desses valores aí. Então, olha só, o meu P1, o x1 é igual a 25, o x2 é igual a 0. O meu y deu 58. O P2, x1 é igual a 25, x2 é igual a 6. O meu y já deu 112. O meu P3 é x1 igual a 10 e o meu x2 igual a 20, valor 193. E o meu P4, o x1 é igual a 0 e o meu x2 igual a 20, o valor é 163. Então, de cara, senhores, eu sei que o meu P3 é o meu valor ótimo. É esse valor aqui, é o meu valor ótimo dentro desta função. Ok? Então, o resultado do método gráfico eu tenho que maximizar 3x1 mais 9x2 menos 17. Quero encontrar os valores de x1 e x2 que maximizem o meu y. Sujeito a x1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0, x1 maior ou igual a 25, x2 maior ou igual a 20. x1 mais x2 tem que ser menor ou igual a 30. x1 menos x2 tem que ser maior ou igual a 5. E o resultado disso aí, e aí vocês estão vendo esse asterisco significa valor ótimo. Os valores ótimos da minha variável x1, da minha variável x2, da minha variável x1 é igual a 10, da minha variável x2 é igual a 20, e para esses dois valores ótimos, a minha função objetivo alcança o valor máximo de 193. Ok, senhores? Então, essa é um resumo inicial da ideia que está por trás da pesquisa operacional, da programação linear. É óbvio que a gente utiliza o método gráfico, é um problema muito simples. Com aquele outro problema que a gente viu do planejamento da produção, eu já teria um problema muito maior. Eu teria que fazer vários gráficos para resolver esse problema, porque são 3 variáveis e tem muito mais restrições, né? Então, eu, na verdade, preciso utilizar um método computacional para poder resolver problemas que tenham mais variáveis e que tenham mais restrições. E aí, essa é a chamada para o método simplex. Mas nós não podemos descartar o método gráfico, porque, na verdade, no dia a dia, a gente tem muitos problemas de otimização linear, né, esses problemas mais operacionais, que demandam apenas de 2 variáveis. A gente consegue resolvê-los utilizando o método gráfico tranquilamente. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo sussa?